Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vim com um pensamento aqui, diante de tantas coisas que têm ocorrido, né? Um exemplo, vários exemplos nessa vida, no dia a dia, na nossa realidade, né? Digamos que a gente tem visto perto, longe, e ocorreu também agora por esses dias no meio de amigos, né? Próximos, pessoas próximas, amigas, e que a gente para analisar, muitas questões aí, sofrimento mesmo, e que exige-se olhar melhor, né? Olhar dentro de uma espiritualidade, dentro de buscar uma resposta mais profunda, mais clara, né? Que nos traz, não é somente para nos trazer refrigério, mas trazer compreensão do todo. E embora a maioria das pessoas a gente vê ainda hoje, elas não para respirar, sentir tudo isso que eu acabo de falar, né? Enfim, vou falar, né, sobre qual é a questão que se refere, né, esse vídeo de hoje, é realmente sobre a falta de amor que a gente vê por aí afora, né? Todos os dias, toda hora, todo momento é uma tristeza, uma tristeza. E que falta de amor é esse? Em todos os sentidos, né? Mas eu quero entrar na questão, no que eu tenho visto, né, nessa ocorrência que ocorreu. Vamos focar dentro dessa análise, né, dessa situação. Vamos analisar. Morte trágica, né? Morte trágica, no percurso ainda da vida, né? No momento de vida bem, e isso também não é só por isso, claro que não. No início da vida é muito triste, no meio dela muito triste também, no final também é triste, né? Uma morte que se finaliza sem ser com o consentimento, vamos dizer assim, né? Sem que Deus esteja chamando, né? Por somente pela vontade e o desejo dele, né? E sim por um acidente muito triste, que é alguém chegar e tirar a vida do outro. Só que diante disso eu paro para analisar assim, vamos refletir, porque como eu falei no início, o mundo ele está muito pecaminoso, muito desejoso de coisas ruins, né? Nossos corações ele está realmente assim precisando de muita resiliência, muito cuidado, né? Vigília, né? Vigiar, orar para que esses sentimentos não cheguem até o nosso ser, né? Que fique lá, somente lá fora, e que não venha nos acessar. Mas diante disso eu começo a analisar um contexto geral. Por exemplo, a gente vê situações assim que talvez não vai lá certo ou errado diante dos nossos olhos, do que a gente acredita. Falando também muito nessa questão política, que hoje está bem complicado, muitas atrocidades, muitas situações assim que a gente traz, né? Se a gente não olhar, não tiver o certo cuidado, a gente traz para dentro, e com isso o que acontece? A gente vai desejar o mal para o outro.
a gente vai desejar. Porque você vê situações, por exemplo, isso que acabou de ocorrer aqui no meio de amigos, né? Uma vida sendo ceifada. Se você não tiver sabedoria, você vai sentir o quê? Você vai desejar o quê? Né? Mas aí é onde a gente olha, quando a coisa acontece ali dentro, né? Do nosso meio, na nossa própria família, é quando a gente deveríamos que a gente vai busca outra compreensão, outra resposta, diversas, né, variadas desculpas para aquele ocorrido, né? A gente não para e respira e pensa, poxa, hoje me ocorreu isso com os meus entes queridos, muitas vezes é um filho. Nossa, que dor que é tirar a vida de um filho ou qualquer um outro da nossa família. Aí é quando a gente deveria, né, parar e pensar, meu Deus, o que eu pensei, o que eu desejei. E ali, ó, no contexto familiar, o que nós estamos, sentimos, vibrando e desejando para o nosso próximo. Essa conta chegou. Porque muito embora a gente sente assim, né, muita sentimento de injustiça, né, principalmente quando você vê, pode fazer qualquer coisa, menos tirar a vida do outro, é muito duro. E a gente presencia todos os dias aí, né, nas notícias, nos noticiários, e a gente deseja que aquele que fez também receba o mesmo, né? Não vamos ser hipócritas, que a gente precisa ter muito amor no coração o tempo todo para saber e entender que mesmo ele fazendo aquilo, a providência deve ser de Deus, né? E é isso, aí a gente, né, muitas vezes escreve, fala, pensa, sente, comunica-se, né, troca as opiniões junto, né, no nosso meio, com a família, com os amigos, nas redes sociais, e aquilo é assim, é fazendo o mesmo que o outro fez, só que não concreto, né? Não concretizando, mas é muito a mesma coisa, digamos que seja, né? É muito pesado também. E quando ocorre isso com os nossos, a gente não para muitas vezes para pensar que é uma conta chegando. E quando a gente deseja o mal do outro, e não é somente porque o outro fez algo tão, né, nesse ponto, foi algo muito sério e que a gente, né, solta palavras, né, sentimentos aí, querendo que a pessoa, né, e onde que isso vai cair? Aí onde está a grande questão, onde que isso vai cair? Em geral vai cair bem nos nossos, nas pessoas que a gente mais ama. E a gente esquece disso. A gente esquece que precisamos amar mais ao próximo, agir com amor genuíno, verdadeiro, pedir misericórdia para aquelas situações que a gente tem presenciado, visto, ouvido, ter misericórdia, nos refrigerar, né? Nos dar aquele alimento que está faltando na nossa vida, que é a sabedoria. A sabedoria, a resiliência, o perdão,
a paz interior e lembrar e de agradecer, porque pela nossa vida está, nossa vida, os nossos estarem todos os dias abençoados, livres de todas essas situações, né? Agradecer, se limpar daquilo. Não é que a gente não deve concordar ou discordar, não, nem ficar 100% isento, porque a gente, tudo se nós fazemos parte do todo, né? Que haja justiça, que haja o que precisa ser, né? Se tire o que não está ali servindo naquele, né? Naquele ambiente, naquele espaço, não está servindo para o que foi, então seja retirado, coloque em outro, ou, né? Demita mesmo, que venha sair mesmo daquele cargo ali que a ele foi denominado, porém não ceifar, não desejar, não querer, sabe, o pior, não desejar, porque como a gente bem sabe, a lei da atração ela existe. Queira você ou não acreditar, né? Queira você ou não. Eu não acredito, não interessa. Acreditando ou não acreditando, ela está acontecendo 24 horas por dia. Então, tudo que a gente deseja para o outro, ela automaticamente volta para nós. E quando a gente pensa, tudo bem, eu pago a dívida, e nem sempre a dívida vem para nós. Isso que é para a gente ver que a gente não tem saída, né? Por mais coragem que tenhamos, nossa, para mim isso é demais, eu vou chutar o balde aqui, né? Que essa conta me venha. Não é assim. A gente não tá aqui para decidir nada, né? Não é. Aí é quando a gente olha para o ocorrido com aquele amado na nossa vida. Ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Aí está a resposta. Mas ainda assim, poucos conseguem enxergar. Nem quer enxergar. A verdade é essa, não é verdade? Então é isso, meus amores. Eu vim com esse vídeo rápido só para falar sobre essa falta de amor que está sobre a nossa, em todos os sentidos. É um toma lá da cá, bate, rebate, não tem uma paz de um lado nem do outro, genuína, verdadeira, a compreensão dos fatos, né? Do que isso se reverte na nossa vida. Né? Não venhamos desejar o mal para o nosso próximo, não venhamos desejar que o outro, né, faleça, como diz, porque tudo que a gente deseja para o outro nem sempre volta para nós mesmos, porque muitas vezes a gente tem ousadia de falar que assume, mas vem sobre alguém mais preciosa da nossa vida que não fez nada, não lançou palavras nem sentimentos ruins, entendeu? Então vamos procurar ter mais sabedoria, mais compreensão, autoconhecimento, vamos informar, comunicar para os nossos amados da nossa família, do nosso meio, da nossa parentela, que todos estamos juntos. Então não há divisão, tenhamos amor, porque o amor ele só volta mais do mesmo, e o contrário também sempre vai voltar para o nosso meio familiar. E depois a gente fica com as mãos atadas diante de um sofrimento tão grande. E aí é quando a gente vê que até suporta-se quando vê lá fora, e quando chega perto da gente é insuportável a situação, a experiência.
Então venhamos levar mais sério o nosso olhar diante de tudo que está acontecendo no nosso mundo, né? Tudo que está acontecendo. Vamos orar, vamos ter misericórdia, vamos fazer aquilo que tem que fazer. Quem ora, qual seja a religião que vocês tenham, quem também não tem religião, mas tem espiritualidade, que é o mais importante. Espiritualidade, conexão verdadeira com o Divino, Criador, Supremo Eterno, o nosso Deus Pai. Vamos sempre orar e pedir misericórdia e limpeza da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos sentimentos, do nosso eu sou. Através do Ho'oponopono, quem gosta de praticar o Ho'oponopono, quem não conhece o Ho'oponopono, vamos aprender sobre ele, entender a mágica da cura que ele nos traz. Para todos os sentimentos ruins, vamos substituir pelo sentimento bom, através do amor. Tá faltando amor? Só tem dor, só tem revolta no nosso coração, raiva. Vamos fazer o Ho'oponopono para amor abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Amor abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Amor abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E assim o amor que está indo embora, porque está sendo substituído por vinganças, por sentimentos de vingança, de raiva, de dor, de ódio, sentimentos negativos, eles vão saindo e o amor vai voltando para a sua vida, para a minha vida. É assim que a gente deve praticar diariamente. Qualquer sentimento, qualquer situação que esteja contrária, vai e faz o Ho'oponopono, que tudo melhora nas nossas vidas, tá certo, meus amores? É isso que eu queria falar nesse vídeo, pra gente ter mais sabedoria quando a gente pensar, a gente enxergar uma situação lá que é totalmente dolorida de se ver, de acessar. Vamos vigiar nos nossos pensamentos, vamos pedir misericórdia a nosso Deus, primeiramente por nós e pelaquela situação, por todos aqueles envolvidos, para que aquilo não chegue na nossa vida e aquela tristeza não seja nos nossos. Não é verdade? Então, vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tem na descrição do vídeo o meu contato, tá? E compartilhe com aquela pessoa que você que está passando por isso e fica reclamando, né? Só quer enxergar o que bem quer, né? Fica pondo Deus como, né? E não é Deus. Para elas entenderem que é somente o que a gente oferece sempre volta para nós, tá certo? Então um beijo no coração de vocês, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, sejam todos bem-vindos quem chegou hoje pela primeira vez nesse vídeo e até o próximo vídeo. Beijo no coração e namastê!